Olá, meu nome é Jordana, sou professora da UFRN no Departamento de Demografia e Ciências Atuariais. Esse vídeo é para falar sobre regimes financeiros aplicados aos regimes de previdência no Brasil. Esse material possui fins acadêmicos, foi produzido para ser utilizado em atividades de ensino remoto da UFRN. Afinal, o que são regimes financeiros? Os regimes financeiros são a forma como os planos de benefícios serão financiados. Os planos de benefícios, por sua vez, consistem num conjunto de direitos e obrigações reunidos em um regulamento com o objetivo de pagar benefícios previdenciários ou assistenciais aos seus participantes e beneficiários. Vamos pensar em um exemplo de plano de benefícios para ficar mais fácil de visualizar a forma como os regimes financeiros são organizados. Bom, esse plano de benefício tem 3 benefícios previstos. O primeiro é a aposentadoria programada, que é a aposentadoria concedida depois que um segurado cumpre os requisitos necessários. Esse plano também oferece aposentadoria por invalidez, que é o benefício cedido ao segurado que tiver uma contingência desse tipo. E esse plano cobre ainda pensão por morte para os dependentes em caso de morte do segurado. É importante sabermos que há benefícios programáveis e benefícios não programáveis. Por exemplo, não é possível programar um benefício de invalidez, porque esse é um evento que acontece de modo independente da vontade humana. A aposentadoria por idade e tempo de contribuição, por sua vez, é um benefício programável, pois, sabendo as regras em determinada idade, é possível saber quando essa pessoa, quando essa aposentadoria deve ocorrer. Bom, então, qual é o cenário pensando nesse plano de benefício? Nem todos os segurados irão receber todos os benefícios, nem todos os segurados irão começar a receber o benefício ao mesmo tempo. Então, como organizar as arrecadações que irão financiar esses benefícios e organizar a forma como esses benefícios serão pagos? É aqui que entram os regimes financeiros, para definir como isso será feito. Na Previdência, há 3 tipos de regimes financeiros previstos em lei: regime financeiro de repartição simples, regime financeiro de capitalização e regime financeiro de repartição de capitais de cobertura. Vamos começar pelo regime financeiro de repartição simples. Nesse regime, as contribuições e arrecadações feitas em um determinado período deverão ser suficientes para pagar os benefícios decorrentes dos eventos ocorridos nesse mesmo período. Esse regime também é conhecido como regime orçamentário ou regime de caixa. É o regime financeiro adotado hoje no regime geral de previdência social. Vamos ver como ele funciona. Bom, temos então um grupo de fontes que compõe as receitas correntes, que, no caso do regime geral de previdência social, são as contribuições dos trabalhadores, as contribuições dos empregadores e as demais fontes de financiamento que o regime geral de previdência social tem. Todas essas receitas juntas, colhidas, por exemplo, em 2019, foram usadas para financiar os benefícios, ou seja, as despesas que o regime geral teve em 2019. Essas despesas são pagamento de aposentadoria, pagamento de pensões, de auxílios, de licenças. Dessa forma, não há acumulação de reservas e, portanto, não há capitalização de recursos. Importante mencionar que esse é um regime sensível à estrutura etária da população. Quanto mais jovem a população e mais participante das atividades econômicas, mais vantajoso é esse sistema. Já o regime financeiro de capitalização, como o nome indica, é a forma de pagar benefícios a partir da capitalização de reservas. Nesse regime, as contribuições são determinadas de modo a gerar receitas capazes de
capitalizadas durante o período de cobertura, produzir montantes equivalentes aos valores atuais dos benefícios a serem pagos aos beneficiários no respectivo período. Os regimes próprios de previdência social de estados e municípios devem ser capitalizados, ou seja, eles devem adotar o regime financeiro de capitalização para organizar a arrecadação e pagamento dos benefícios no longo prazo. Vamos ver como ele funciona. Bom, a primeira característica é que esse regime, o regime financeiro de capitalização, é um regime para o longo prazo. Bom, essa linha representa, então, o tempo de vida de um segurado em um regime de previdência, por exemplo. Então, ao longo da fase laboral, esse segurado fará contribuições para um fundo que será capitalizado. Ou seja, esse dinheiro será investido ao longo de toda a fase de trabalho para gerar um montante suficiente para pagar os benefícios quando ele chegar na fase de recebimento. Esses montantes arrecadados ficam rendendo no mercado financeiro para aumentar a reserva dos participantes e então financiar o pagamento dos benefícios na fase inativa da vida do trabalhador. Para fazer o cálculo das contribuições necessárias para cobrir os benefícios que serão pagos durante a aposentadoria, o atuário utiliza o conceito de equilíbrio atuarial. Equilíbrio atuarial representa a equivalência a valor presente, então um cálculo que é feito hoje, dos fluxos de pagamento de contribuições e de benefícios. Igualando esses fluxos, o atuário, então, calcula um plano de custeio para esse regime de previdência. Então, é importante que todas essas contribuições, em sua fase de acumulação, sejam, durante o período que ficarão no mercado financeiro, suficientes para cobrir os benefícios na fase de recebimento. Esse regime, como eu já mencionei, ele deve ser adotado pelos RPPS, pelos regimes próprios de previdência social, para os benefícios previdenciários e ele é também usado hoje nas entidades abertas de previdência complementar, que é um assunto que a gente ainda vai tratar no nosso curso. Bom, por fim, nós temos o regime financeiro de repartição de capitais de cobertura. Esse regime ele representa um misto entre os regimes de capitalização e repartição simples. Ele procura, para um determinado período, por um ano, por exemplo, quais são as reservas que serão suficientes para pagamento dos benefícios concedidos naquele ano, até que o ano termine ou até que aquele benefício termine. Então, só há capitalização para um benefício que já está concedido. Não há capitalização para benefícios futuros, e é nisso que ele se diferencia em relação ao regime de capitalização. Por sua vez, como ele também funciona como um fluxo de caixa para cobrir esses benefícios, ele tem essa característica também de repartição simples. Esse regime financeiro é utilizado para benefícios pagáveis por invalidez, morte, doença ou reclusão, desde que esses pagamentos sejam temporários. Vamos ver agora algumas características gerais dos regimes financeiros. Bom, no regime financeiro de repartição simples, a forma de custear os benefícios é durante o próprio pagamento dos benefícios. Então, o fluxo de caixa vai acontecendo anualmente, de modo que os benefícios são pagos com as arrecadações feitas anualmente. No regime financeiro de repartição de capitais de cobertura, o custeio dos benefícios ele passa a ser feito a partir do momento em que aquele benefício passa a ser concedido. E na capitalização, o custeio dos benefícios ele ocorre ao longo de toda a vida, com acumulação e investimento dos recursos. Para cada regime, deve haver um dimensionamento das reservas matemáticas, para cada regime financeiro que a gente apresentou nesse vídeo. Esse é o trabalho feito pelos atuários, O dimensionamento das reservas matemáticas que cada um desses regimes prevê é o trabalho feito pelos atuários. Bom,
E como isso é feito, né? Como o atuário faz esse trabalho? Primeiro, a gente precisa entender como o sistema de previdência funciona, né? Como os planos de benefício funcionam. Então, o que a gente tem são eventos futuros. A gente não sabe ao certo quantos serão os pagamentos, quando eles irão ocorrer e nem exatamente qual o valor de cada um deles. E é aí que entram os cálculos atuariais. Para fazer o cálculo atuarial, o profissional precisa, portanto, combinar diversos conhecimentos. É preciso conhecer cálculo, né? Afinal de contas, nós estamos falando de cálculos atuariais. É preciso conhecer de estatística. Estamos falando de eventos futuros para os quais nós temos probabilidades associadas. É preciso entender de demografia, porque, na verdade, cada regime de previdência tem um grupo de segurados com características demográficas próprias que irão determinar o dimensionamento das reservas atuariais das reservas matemáticas que o atuário irá calcular. Também é preciso entender de contabilidade e de economia, de finanças, de legislação, programação e gerenciamento de bases de dados. Todos esses conhecimentos são importantes e estão envolvidos no cálculo atuarial. Bom, chegamos ao final do vídeo. Eu desejo bons estudos, muito obrigada e até a próxima.